Declaro aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Informação e transparência. Publicidade dos atos da mais alta corte do país. Os casos que são julgados são de extrema relevância e repercussão para toda a sociedade. O Supremo, última trincheira da cidadania, não tem faltado àqueles que buscam ver assegurado o direito à saúde. A moral dessa história é que as pessoas amam coisas diferentes e as pessoas veem a vida de maneira diferente. O Estado não pode pretender viver as nossas vidas para nos poupar de escolhas equivocadas. Pautas variadas, debates sobre direitos e garantias previstos pela lei maior do país. O centro da Constituição é o ser humano. É a sua dignidade que está em jogo. Em 15 anos, foram transmitidas em rede nacional quase 2.000 sessões de julgamento. Transmissões que colocam o judiciário brasileiro na vanguarda. A explicação é que a Suprema Corte se aproximou do cidadão comum. Então, na medida que ela se aproxima do cidadão comum, ela fala ao cidadão comum, ela é pedagoga porque ela sabe que o que ela disser hoje aqui vai repercutir ali na esquina. Ela entrou já, digamos, no cotidiano da nação. As pessoas sabem que haverá um julgamento, que ele vai ser transmitido pela TV Justiça, outros órgãos repercutem e ela se profissionaliza. Olá, grandes julgamentos do STF de hoje apresentam uma edição especial de aniversário, que celebra os 15 anos da TV Justiça. Você vai ver as decisões de grande repercussão nos últimos anos e que foram destaque aqui no programa. O ineditismo da transmissão dos julgamentos da mais alta corte do país. Conheça os bastidores desse trabalho, um canal de diálogo com a sociedade que contribui com a cidadania. Desde a criação da TV Justiça, os julgamentos do plenário da Suprema Corte começaram a ser exibidos em rede nacional. Nesse momento está acontecendo a sessão do dia 7 de agosto de 2002 no plenário do Supremo Tribunal Federal. Em seu primeiro ano, em 2002, as sessões não eram transmitidas ao vivo, porque na época alguns ministros temiam que a transmissão influenciasse o resultado do julgamento. A medida durou poucos meses. Em abril do ano seguinte, em 2003, as sessões plenárias passaram a ser exibidas sem cortes, em tempo real. Essas missões são interessantes porque elas mostram todas as características da justiça brasileira. Elas mostram como de fato ocorrem os debates. E os debates, muitas vezes, eles saem do campo do caso concreto. Nós sabemos que todos os órgãos colegiados envolvem um agrupamento de pessoas que têm, digamos, orientações jurídicas diferentes, posicionamentos sobre a Constituição diferentes e também subjetividades diferentes. E às vezes essas subjetividades entram em choque. E o que muitas vezes era deixado do lado de fora do público, que apenas advogados, público especializado acompanhava, agora passa a ser, digamos, divulgado para um amplo público. E muitas das vezes há uma distância entre o cidadão e aquela pessoa comum do povo e a atuação do Poder Judiciário. Então, por meio da TV Justiça, nós temos a possibilidade do cidadão ligar a televisão e, a partir disso, acompanhar ali, sem cortes, tudo aquilo que está sendo, todos os trabalhos, toda a sessão de julgamento que é feita pelo plenário do STF. No início das transmissões, o Brasil era o único país do mundo a ter sessões de julgamentos da Suprema Corte transmitidas por uma emissora de televisão. A iniciativa, até então inédita, chamou a atenção de observadores internacionais. Para nós foi uma experiência nova, em nenhum dos nossos países existe esta realidade e é algo que aprendemos e que vamos levar para a Europa. Operadores do direito e representantes do Poder Judiciário de vários continentes vieram conhecer o nosso trabalho. É uma experiência inovadora, que inspirou, inclusive, outros países, como o México e o Reino Unido, que também se inspiraram exatamente nesse modelo de transmissão pública feita pela TV Justiça aqui no Brasil. E o objetivo da TV Justiça é, basicamente, permitir um maior acesso do cidadão ao Poder Judiciário. E se a intenção era democratizar o acesso às informações da Suprema Corte e tornar o judiciário mais perto da população, a medida deu certo.
Isso porque, com a transmissão de julgamentos, que tem o poder de mudar os rumos, mudar a história do país, o cidadão não só passou a conhecer mais o trabalho da justiça, ele também hoje acompanha, debate e se sente como parte atuante desse cenário. A constatação é do doutor e mestre em Direito Público, Felipe de Melo Fonte, professor da Fundação Getúlio Vargas. Ele fez uma tese sobre o televisionamento de tribunais. A escolha do tema veio de uma forma inusitada. Uma história peculiar. Foi num almoço de família e algumas pessoas à mesa discutiam o cabimento dos embargos infringentes na Ação Penal 470, conhecida popularmente como mensalão. E eu lembro, à época eu já era assessor de ministro aqui no Supremo Tribunal Federal, do ministro Marco Aurélio, e eu apresentei as razões pelas quais achava que os embargos infringentes não eram cabíveis. E à época eu também era doutorando em Direito, portanto, achava que minhas razões eram mais ponderáveis e mais fortes à mesa. E as pessoas contrapuseram as minhas razões com outros argumentos. Disseram que o princípio da celeridade processual deveria prevalecer, que havia o risco do julgamento ser deturpado em razão da nomeação de novos ministros para o julgamento dos embargos. E aí eu perguntei, não, mas olha só, como é que vocês sabem esses argumentos todos aí? Que esses argumentos são jurídicos, de fato. E, não, nós vimos o voto do ministro Luiz Fux na TV Justiça. E eu pensei, nossa, isso aqui que está acontecendo é revolucionário, assim, do ponto de vista social. As pessoas estão sentadas à mesa num domingo para discutir um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, e a TV Justiça proporcionou isso. Felipe reconhece que o grau de publicidade do trabalho das Cortes de Justiça é uma questão que divide especialistas. O estudo dele apontou que os votos ficaram mais longos, porém as decisões monocráticas do Supremo aumentaram, dando mais celeridade aos casos. E do meu estudo empírico eu pude perceber que, de fato, os ministros passaram a falar cerca de 60% mais do que falavam antes no período pré-TV Justiça. Mas, em compensação, a produtividade do tribunal foi contrabalançada com julgamentos monocráticos. Então, os ministros passaram a produzir muito. As sessões plenárias são realizadas todas as quartas e quintas-feiras, a partir das 14h. Atualmente, 5 câmeras estão instaladas aqui no plenário e são monitoradas de uma central, que fica na TV Justiça. É daqui que as imagens são captadas e de lá que os profissionais escolhem os melhores ângulos para a transmissão. O programa acompanhou o trabalho de parte da equipe envolvida na transmissão. É desta sala da TV Justiça onde tudo começa. Eu escolho as câmeras que vão no ar, né, converso com toda a minha equipe, áudio, o TP, o GC, eu converso com todo mundo aqui. O que você faz aqui nessa mesa? Toda a parte de áudio que sai da sessão plenária passa por essa mesa para ir para o ar para o telespectador. Em dias de sessões, a minha principal função é controlar, né, todas as câmeras e selecionar elas, movimentá-las para dar a opção de corte para o nosso amigo DTV, no caso hoje o Marquinhos. Meu nome é Fernando Velho e eu opero o gerador de caracteres, coloco o nome das pessoas que aparecem na tela. Eu cuido da gravação das fitas, né? E quando necessita de rodar algum VT ou gravação no próprio servidor, é comigo. Coordeno o trabalho deles aqui, corro atrás dos créditos, às vezes vê uma sustentação oral. E você tem essa noção dessa importância do trabalho de vocês aqui? Eu tenho, né? Porque está popularizando uma linguagem jurídica, né? A televisão e o trabalho também do judiciário que era desconhecido. E aqui bem pertinho do switcher, aqui do lado, a gente está conhecendo agora um dos estúdios da TV Justiça. Orlando vai contar pra gente qual que é a responsabilidade, como é que é o seu trabalho aqui. E meu trabalho é exatamente enquadrar, né, tentar fazer o melhor possível, levar o ar aí para você essas imagens aqui, sempre ao vivo, né, das sessões plenárias. O desafio é o seguinte, é você tentar traduzir um pouco
daquele linguajar que é utilizado e é característico das cortes, e muito dificilmente eu visualizo que não tem como ser muito diferente, embora haja uma tendência a uma modernização nesse sentido, mas é porque o linguajar jurídico, ele caracteriza conceitos como qualquer jargão que levam a possibilidade de entendimento técnico melhor entre aquelas pessoas que estão lidando com aquilo. Como traduzir isso para a pessoa que está em casa assistindo a sessão e, ao mesmo tempo, você não incorrer em erros técnicos que vão prejudicar essa compreensão e vão irritar muito aquela parte do nosso público significativa que é composta de advogados, juízes, que vão dizer, não, mas o que vocês estão falando? Até hoje parece que a gente tem se saído bem nessa missão. O modelo da TV Justiça é de fato um modelo único no mundo, nunca se fez nada parecido. Um canal de TV dedicado exclusivamente para público, para a transmissão de julgamentos da Suprema Corte, sem corte, sem edição, diretamente. A seguir, você vai conhecer a missão constitucional do Supremo Tribunal Federal. Saiba também por que a Suprema Corte analisa matérias que envolvem pautas variadas. Veja também os casos de repercussão que foram julgados nos últimos anos pela mais alta corte do país. Até já! Ele é o cenário das decisões mais importantes da justiça brasileira. Por aqui são analisadas questões que podem mudar os rumos da política, da economia do país. Julgamentos que têm impacto direto na vida dos brasileiros, direitos fundamentais e garantias sociais. Proteção às mulheres, aos idosos, aos indígenas. Temas de grande repercussão analisados pelo plenário do STF. O Supremo Tribunal Federal, instância máxima da justiça brasileira, é o guardião da Constituição Federal. Conforme definido pelo artigo 102, ele é responsável por apreciar casos que envolvam lesão ou ameaça a direitos e garantias previstas na lei maior do país. Mas, apesar do Supremo ser o responsável por julgar as maiores autoridades, os que têm foro por prerrogativa de função, não são raros os julgamentos de casos de menor potencial ofensivo. Existem duas razões. O Supremo concentra nele os papéis de Corte Constitucional, que é o que acontece em alguns países da Europa, e de Suprema Corte. Em alguns países, como a Espanha, por exemplo, nós temos uma Suprema Corte e um Tribunal Constitucional. O Supremo tem as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ele pode receber recursos extraordinários, habeas corpus, de casos particulares e pode também julgar questões bem amplas. A segunda razão é que nós temos também uma judicialização da política. Questões que antes ficavam digamos, no terreno da política, na disputa no parlamento, na disputa partidária do Congresso Nacional, hoje acabam sendo transferidas para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo é composto por 11 ministros indicados pelo presidente da República. Os ministros têm cargo vitalício e se aposentam ao completar 75 anos. A presidência da Corte é ocupada por ordem de antiguidade, com mandato exercido por 2 anos. As regras estão previstas no regimento interno do Supremo, que define os trâmites e o funcionamento do tribunal. O regimento interno do Supremo tem força de lei e ele define, entre outras questões, como deverá ser o funcionamento dos trabalhos aqui no tribunal, da ordem de votação até a ordem de assento. A ocupação das cadeiras, por exemplo, é definida de acordo com a regra do artigo 144 do regimento interno. Ele diz que aqui na parte central é o lugar do presidente do Supremo, atualmente a ministra Carmen Lúcia. Ao lado, à direita, sentará o Procurador-Geral da República e à esquerda, o secretário de sessões. Para os demais ministros, a ordem de assento deverá respeitar a ordem decrescente de antiguidade, isso de forma alternada e sempre começando pela direita. Atualmente, quem ocupa essa cadeira aqui na ponta é o ministro Alexandre de Moraes. Isso porque ele foi o último a tomar posse aqui no STF. Antes dele, veio o ministro Luiz Edson Fachin, que senta nessa ponta. E lá no canto, na ponta, ao lado do procurador, está o decano, o ministro mais antigo do tribunal, atualmente ministro Celso de Mello. O julgamento começa com a leitura do relatório. Em seguida, vem a fase das sustentações orais das defesas e manifestação da Procuradoria-Geral da República.
Na sequência, o voto do relator e dos demais integrantes do colegiado. O discurso de ódio, nós sabemos, são absolutamente incompatíveis com os postulados da dignidade da pessoa humana e com os valores constitucionais que dão suporte ao Estado Democrático de Direito. A Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. Diante de temas que têm relação direta com o dia a dia do brasileiro, o especialista avalia que o Supremo se adaptou a essa nova realidade. Os ministros hoje tentam falar para o cidadão comum e, por exemplo, a gente tem aqui citações, eu fiz um levantamento, a gente tem citações inúmeras de Jesus Cristo, Ana Carolina, Caetano Veloso. Os desejos conduzidos, direcionados para o afeto, para o amor, são de natureza tão espontânea que o poeta Caetano Veloso, poeta cantor, bem traduziu na metafórica locução, querendo se referir à libido, ao instinto sexual, bruta flor do querer. Ah, bruta flor do querer. Ah, bruta flor, bruta flor. A percepção de que a TV Justiça trouxe para dentro do Supremo aos ministros a ideia de que o cidadão comum está ali escrutinando o que eles estão fazendo, transformou o cidadão comum num auditório relevante para o Supremo Tribunal Federal. Esse é um ganho para a jurisdição constitucional brasileira per si, assim, eu acho que é um salto de qualidade. As pessoas aqui estão preocupadas com o cidadão comum, que é, no final das contas, no fim do dia, o destinatário da jurisdição constitucional. E como nós sabemos hoje, a análise de qualquer drama humano que passa por essa ponte onde trafegam todas as misérias e todas as aberrações, que é a ponte da justiça, esses dramas humanos hoje, eles não podem ser resolvidos sem perpassarem pelo tecido normativo da Constituição Federal. O professor Cristiano Paixão chama a atenção para os bastidores do julgamento, os caminhos do processo antes de chegar ao plenário. O que eu acho que é importante frisar é que, por mais que se transmita, a transmissão do julgamento não dá ideia do que é o processo. Para haver aquele julgamento ali, muitas coisas aconteceram antes. Foi apresentada uma petição inicial, foram apresentados documentos, foi feita uma contestação, algum órgão prestou informações, o Ministério Público deu seu parecer. Portanto, o que nós vemos na TV é o final de um processo, mas ele começa antes. Por isso que é sempre interessante quando a TV faz uma contextualização do julgamento. O que está em jogo? Quais são as vozes no processo? E se as etapas do processo devem respeitar um longo caminho antes do caso chegar ao Supremo, uma alteração na Constituição em vigor há pouco mais de 13 anos abreviou parte dessa trajetória. A emenda constitucional número 45, conhecida como Reforma do Judiciário, trouxe mecanismos para acelerar o tempo e melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Justiça ao cidadão. A reforma do Judiciário ela vem num movimento que vem desde 88 de, digamos, aumento das prerrogativas e das possibilidades de uso do Poder Judiciário. E a reforma que vem em 2004, ela, digamos, prossegue com esse movimento. E ela concentra mais, dá mais instrumentos para os tribunais superiores, especialmente para o STF. E trouxe instrumentos como a repercussão geral, como a súmula vinculante, que trouxeram mais possibilidades para o Supremo, digamos, ter impacto nos outros órgãos do Judiciário e na administração pública. De 2004 para cá, desde que a reforma do Judiciário foi aprovada, milhares de recursos já foram julgados no plenário com o mecanismo da repercussão geral. Casos relevantes que ganharam destaque na imprensa nacional e internacional. Eu acho muito importante, quando a gente fala da história de um tribunal tão importante como o Supremo, que julga questões ligadas à Constituição, falarmos de decisões que, digamos, reconhecem direitos fundamentais. Uma delas, que eu considero muito importante, é a decisão que deliberou sobre ações afirmativas nas universidades.
a questão específica aqui da Universidade de Brasília, sobre cotas para negros. Essas medidas visam a combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a discriminação de fato. O que é discriminação de fato? Aquela discriminação de fundo cultural, como é a brasileira, arraigada, não é? Estrutural, absolutamente enraizada na sociedade. De tão enraizada que as pessoas nem a percebem. O mesmo vale para a união estável de casais homoafetivos. Isso é algo também que vinha surgindo já na experiência dos tribunais de segundo e primeiro grau, nos órgãos até da Previdência Social, mas faltava um reconhecimento constitucional disso. Estamos alargando as oportunidades de felicidade para nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos e nossa família. Ao mesmo tempo, estamos construindo uma sociedade mais decente, porque uma sociedade decente é uma sociedade que não humilha seus integrantes. Julgamentos em que a Suprema Corte protagonizou quebra de protocolo. Foi assim há 11 anos, no julgamento sobre a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. O tribunal abriu mão da liturgia dos atos e fez mais do que fixar diretrizes para a criação de reservas indígenas. O tribunal, que até então não permitia a entrada no plenário sem a vestimenta adequada, autorizou que índios com trajes típicos e agricultores de calça jeans entrassem para acompanhar o julgamento. A quebra de protocolo também foi vista na posse da ministra Carmen Lúcia na presidência do Supremo, em setembro do ano passado. Peço licença para iniciar quebrando um pouco o protocolo, ou pelo menos interpretando a norma protocolar de maneira diferente como vem sendo interpretada e aplicada. Determina-se na norma protocolar os registros e os cumprimentos se iniciem pela mais elevada autoridade presente, e é justo que seja assim. Principio, pois, meus cumprimentos, dirigindo-me ao cidadão brasileiro. Sua Excelência, o povo, querendo que cada cidadão brasileiro se sinta individualmente saudado por mim e por este Supremo Tribunal Federal. Os avanços tecnológicos na transmissão de julgamentos e os programas pautados a partir das sessões plenárias são assuntos para o próximo bloco. Até já! Dos 15 anos de transmissão da sessão plenária do STF, 6 deles foram dedicados a ampliar as informações do que você viu aqui no plenário e aprofundar os debates no programa Grandes Julgamentos do STF. Desde 2011, o nosso espaço é dedicado a mostrar o que as decisões da mais alta corte do país podem influenciar na sua vida. Já foram mais de 160 edições. Ao longo de mais de 6 anos, já falamos sobre direitos dos índios, questões relacionadas à saúde, educação, defesa das mulheres, matérias eleitorais, políticas tributárias. Nada ficou de fora. E para levar a informação jurídica de forma clara e objetiva, nossa equipe conta com o apoio da consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Esse programa ele acaba pegando, então, a partir de um grande julgamento do STF, ele acaba, ao final do programa, atingindo o João, a Maria e o José de uma maneira em que ele possa entender qual foi a relevância daquele julgamento que aconteceu na Corte Suprema, na cúpula do Poder Judiciário e aonde que aquele julgamento interfere na vida, no dia a dia daquele cidadão. A gente não tem condições de fazer isso em outro programa, né? Embora a gente tenha as transmissões ao vivo da TV Justiça no direto do plenário, nesse momento em que o direto do plenário, em que acontecem as transmissões do direto do plenário, não tem a possibilidade de serem feitas algumas explicações naquele momento. As maiores considerações, elas acabam ficando
para programas como esse, que é o Grande Julgamento. Um grande julgamento que reforça o compromisso da Constituição Federal de 1988. Por aqui passam casos, processos de grande repercussão nacional, com muita expectativa e movimentação dentro e fora do plenário. Além do nosso programa, você já sabe que todas as sessões do plenário do Supremo são transmitidas com um aparato que inclui comentaristas e repórteres. Mas toda essa mobilização só dá certo graças à atuação conjunta com o setor fundamental que também entra em ação durante a transmissão dos julgamentos. É a sessão de áudio e vídeo do Supremo Tribunal Federal. A sessão de julgamento, especificamente, ela começa pelo menos umas 2 horas antes do efetivo julgamento. Ou seja, tem que ter uma conferência de todo o sistema, tanto de áudio quanto de vídeo, e os processadores que fazem todo esse trabalho de captação dessas imagens e gravação. O responsável pelo setor conta que o tribunal também se adaptou às novas tecnologias. Nós temos aqui hoje um patrimônio tombado, então a gente não pode mexer na acústica do ambiente. Então nós somos obrigados a ter tecnologia que faça com que a qualidade do áudio seja muito boa, sem poder mexer em nada. Os processadores são todos automatizados, não tem mesa de som. A gente consegue captar o som mesmo que um determinado microfone venha a falhar. Teste microfone teste, som ok, teste som. Além do ajuste de pelo menos 15 microfones distribuídos no plenário, fora a questão técnica, a responsabilidade de quem trabalha no setor é tão grande que eles assinam um termo de confidencialidade. Isso porque áudio e vídeo captados na sessão podem mudar os rumos de um processo. Havia um julgamento de um RE em que o ministro Celso de Mello teve que se ausentar. Saiu por 2 ou 3 minutos. E o julgamento ocorreu exatamente nessa ausência. E, com o passar dos dias, o advogado entrou com uma petição dizendo que aquele julgamento não teria validade porque não teria quórum suficiente. E na ata constava a quantidade, porque o ministro Celso de Mello constava na ata. Então, o único documento que foi capaz de provar que naquele instante em que o processo foi julgado não havia quórum foi o vídeo feito pela sessão de áudio e vídeo. Aí o ministro deferiu o pedido de cancelamento do julgamento e remarcou o julgamento para outra sessão em função dessa situação. O que se percebe é que, primeiro, o STF virou um órgão ainda mais central na estrutura, digamos, sociopolítica brasileira. Em relação à TV, o que nós percebemos é que ela entrou já, digamos, no cotidiano da nação. As pessoas sabem que haverá um julgamento, que ele vai ser transmitido pela TV Justiça, outros órgãos repercutem e ela se profissionaliza. Ou seja, ela vira, digamos, um órgão que está mais apto a dar conta dessa demanda da sociedade. E eu não tenho dúvida que esse é um modelo para exportação, porque é uma experiência fascinante, pioneira e, na minha opinião, revolucionária. Chega ao fim a edição de aniversário em comemoração aos 15 anos da TV Justiça. Para rever o programa, é só acessar o nosso site tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.